Hoje nós vamos falar agora de um caso muito triste e nada mais é do que a confirmação da palavra do profeta Natã, que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Então nós já falamos na aula passada que Davi verá, na verdade, 3 dos seus filhos morrerem e Adonias também será morto quando Salomão assume o trono. Então imagina a tristeza, né? Porque Davi, ele foi a causa da morte de Urias. Imagina, ele tomou a mulher de Urias, teve um filho e mandou Urias para a morte. É claro que isso não passaria impune. Então nós vemos que a resposta de Deus foi essa: você agora vai colher daquilo que o pecado gera, que é a morte. Então é a parte triste da história, porque Davi verá 3 dos teus filhos mortos, o recém-nascido que nós já falamos na aula passada, e agora ele verá 2 morrerem. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre Amnon. Amnon será o primeiro filho a morrer de Davi, e é o filho primogênito, né? Um filho que ele teve em Hebrom. Então vamos começar lendo o capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 em diante. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então hoje a gente vai contar aqui uma história que parece uma história de novela, né? Uma briga entre um filho e outro, e começa com um desejo sexual desenfreado, o que nós chamamos de fascinação. Ora, não foi a fascinação de Davi que estava causando tudo isso? Ele ficou fascinado por Batseba e adulterou. E agora nós vemos o reflexo no seu filho. Amnon ficou completamente fascinado por sua meia-irmã, vamos colocar assim, porque ela era filha de um outro casamento de Davi. Davi tinha muitas mulheres. Então, para nós não perdermos o entendimento, Amnon, ele nasceu em Hebrom, e ele era o primogênito, ele era filho de uma mulher chamada Ainoã, que ela era de Jezrael, que fica um vale que fica ao norte de Israel. Absalão, diferentemente, ele nasceu em Jerusalém junto com Tamar. Então já é um outro momento, depois de 7 anos e meio no mínimo, porque foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, depois ele foi reinar em Jerusalém, totalizando 40 anos de reinado em Israel. Então quando ele vai para Jerusalém, ele tem muitos filhos também em Jerusalém. E o terceiro filho que ele tem em Jerusalém é Absalão. E também da mesma mulher Maaca, que ele tem Absalão, ele tem também Tamar. Então Tamar era irmã de sangue genuíno de Absalão. E essa Maaca, que é a mulher que Davi toma, ela era possivelmente estrangeira, porque ela era de uma região do sul da Síria, que fica fica próximo das colinas do Golã, né? É a região de Gessur. Então, se você olhar aí no mapa, acho que vale a pena nos situarmos. Então, você tem um mapa, já que nós tratamos das 12 tribos de Israel, Gessur ficava em cima ali da tribo de Manassés. Pegava ali um pedacinho da tribo de Manassés, a parte norte, né, a Manassés oriental, subindo em direção aos fenícios. Então, essa região era uma região chamada Gessur. Então, Maaca, ela vinha dessa região. Então, Absalão e Tamar são filhos de Davi com Maaca. Então, eram irmãos distantes, porque não eram irmãos de um mesmo matrimônio. Então, Amnon era um filho muito mais velho. Ele fica fascinado por Tamar, também é filha de Davi, com outra mulher. Então o que acontece? A fascinação é tanta que ele até se finge de doente. E ele pede para Davi para que Tamar venha cuidar dele. Na verdade foi uma artimanha para que ele praticasse um abuso sexual. Então ele traz essa mulher Tamar, ele acaba estuprando ela
e aquela fascinação acaba, e ele sente um nojo tão grande por ela, maior do que a fascinação que ela tinha então. Agora imagina quando Absalão ficou sabendo dessa notícia. Absalão já tinha uma personalidade muito mais forte do que os outros irmãos. Ele já demonstrava ser um homem muito forte. Então, quando ele vê aquela situação acontecendo, a forma como Amnon humilhou a sua irmã Tamar, ele guarda aquilo durante 2 anos. Como eu falei, parece novela, né? Imagine durante 2 anos, Absalão guardando aquele rancor no coração e criando uma oportunidade perfeita para se vingar de Amnon. E essa oportunidade chega. Vamos ler então essa passagem. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 23 em diante. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Assim Absalão fugiu indo para Jeur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Então, como eu falei, depois de 2 anos, Absalão ele faz um plano interessante. Então era um momento de tosquear as ovelhas, um momento também de prosperidade, porque ele vivia daquilo. E aí o que acontece? Ele convida para suas fazendas todos os seus irmãos para fazer um banquete, reunir. Davi, eu queria fazer uma festa com meus irmãos, se você permite. Davi achou um pouco estranho. E ele ainda dava ênfase, falando: eu quero muito que Amnon venha. Bom, Absalão faz então um banquete e ele combina com os seus servos: quando Amnon estiver bêbado, vocês vão lá e o assassinem. E foi exatamente isso que aconteceu. Absalão é morto na frente dos seus irmãos. Olha a tamanha violência que havia em Absalão. 2 anos se preparando para uma vingança na frente de toda a sua família. Imagine o teu irmão morto na frente de todos os seus familiares, algo extremamente absurdo e selvagem. Amnon, vendo que Davi iria se enfurecer e iria com certeza castigá-lo, o que ele faz? Ele foge. E ele foge para a terra do seu avô. Ele vai para Jesur, que fica, como eu te falei, na região da Síria. Então ele vai embora ali de Israel e ele fica ali 3 anos refugiado, exilado, até Davi se acalmar. Quando Davi se acalmou, Joabe, que era o general de Davi, era o seu sobrinho, e é claro, aparenta que ele tinha ali alguma ligação com Absalão, uma amizade, inclusive eles tinham um ímpeto parecido, eles eram bem violentos os dois. Joabe era muito violento, nós já falamos sobre isso, como ele matou Abner injustamente, que era um outro general que havia passado do lado de Saul para o lado de Davi. Então você vê que a personalidade ali batia, né? Joabe, ele cria uma situação, uma artimanha, usando uma moça do povo, para contar uma história de um irmão que havia matado o outro e assim por diante. Essa história, Davi acaba ficando envergonhado, porque ele promete à mulher que iria proteger o filho assassino. E aí ela fala: bom, é engraçado, você atende aqui ao meu pedido, mas você não pode fazer isso pelo teu filho, que foi também um assassino. Na hora, Davi saca, fala: bom, tem dedo de Joabe aí. E ela revela, realmente foi Joabe. Então ela fala: tá bom, Joabe, você venceu. Manda Absalão voltar de Jesur e eu vou recebê-lo. E realmente ele volta. Mas, num período de 2 anos, Davi não se relaciona com Absalão. Quer dizer, Absalão volta para a terra dele, volta para os negócios dele, mas Davi não quer ver. Ou seja, Davi não tinha perdoado Absalão completamente. Então fica aquela situação chata, porque Absalão fala: legal, você me traz de volta, mas você não quer me ver. Agora também Absalão não estava vendo o lado de Davi. Davi estava realmente ferido de ter visto o seu primogênito sendo morto, provavelmente aquele que seria o rei de Israel, porque era o primogênito. Aí começa aquela bagunça, porque a gente tem que imaginar que aquela relação entre os irmãos não era uma relação muito boa, não.
Imagine os filhos de Davi sentados numa mesa. Todos gostariam de ser o rei de Israel. Todos. Então o clima não era muito bom. Não é à toa que cada um morava num lugar em Israel, porque era bom manter distância mesmo. Davi achava estranho aquele banquete que Absalão fez, porque ele não via como algo saudável. Todos queriam ser reis. Então, era uma situação muito complicada. Davi provavelmente pensava nisso. Afinal, quem será o sucessor? Deus vai ter que escolher alguém, porque a bagunça já é demonstrada. Amnon morto, Absalão, um homem violento, já se demonstra querendo ser o sucessor, mas Absalão era um dos últimos filhos de Davi. Era o terceiro filho que ele teve em Jerusalém. Fora que em Hebron ele já teve 6 filhos. Então era um negócio muito complicado ali. Havia uma briga dentro da família evidente. Então, Davi fica assim, olha, fica na tua terra, mas eu não quero te ver. Então Joabe, ele vai se pronunciar novamente a favor de Absalão. Só que ele foi forçado a fazer isso. Vamos ler essa passagem. Vamos lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25 em diante. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei a Absalão, e esse se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou a Absalão. Vamos falar quem era Absalão. Sabe que você se lembra de um personagem parecido com Absalão, e que Absalão poderia ser o rei de Israel? Quem que era assim, belo, alto, forte, e que o povo olhou e falou assim, esse cara tem que ser o rei de Israel? E foi exatamente quem Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel, naquilo que era a aparência que o povo gostaria de ter. Lembre de Saul? Absalão, uma figura muito parecida com Saul, um homem belo, um homem forte. Fala que o cabelo dele chegava a dar o peso de 2 quilos. Então imagine que todo ano você corte 2 quilos de cabelo. Já pensou 2 quilos de cabelo por ano? Mas é muito cabelo. É cabelo que não dá nem para imaginar. Eu fico imaginando a cena, Absalão devia ser famoso pelo cabelo. Então, ele era o cara para fazer propaganda de shampoo e de creme de condicionador, né? Porque o cara tinha um cabelo incrível. Então, ele era lembrado pelo povo. Olha, de todos os filhos de Davi, o mais belo era Absalão. Além disso, Absalão teve uma filha que ele deu, também chamou de Tamar, que era a mulher mais bela também do reino. Então, Absalão era um cara que, se você olhasse, você ia falar, esse cara tem que ser o rei de Israel. Era só aparência, porque ele tinha uma essência maligna, assim como era Saul. E aí o que acontece? Ele força Joabe a convencer a Davi a perdoá-lo. Então ele fala assim para Joabe, você precisa ir lá convencer o rei. Joabe fala, eu não. Ele força de novo. Joabe, vai lá fazer isso para mim. Joabe fala, eu não vou. O que Absalão faz? Ele manda queimar toda a colheita, a plantação de Joabe. Joabe fica irado. E você vai ver lá na frente que o Joabe vai se vingar de Absalão. Você pode ter certeza. E aí o que acontece? Joabe, ele forçado pela situação, ele vai lá e fala com o rei. E o rei perdoa Absalão e o recebe. Mas na verdade esse era um plano de Absalão. Absalão precisava ter essa paz com Davi para poder aplicar um grande golpe. Então vai ser a novela A Usurpadora agora, porque o que acontece é que Absalão ele vai criar um plano perfeito para usurpar o reino do seu pai Davi. Ele precisava desse perdão para ele poder ficar ali na região de Jerusalém, porque seria ali que tudo iria acontecer. Então vamos ler a passagem da artimanha, da estratégia que Absalão tem para roubar o reino de seu pai. Vamos lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 em diante. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu?
Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então a estratégia é muito simples, né? Como um bom político, ganhar o coração do povo, prometendo, difamando os outros. Pois bem, o que ele fez? Ele ficava ali na porta da principal avenida, a principal estrada da cidade de Jerusalém. As pessoas vinham até o rei para se aconselhar. Então imagine, durante 4 anos, todo dia, Absalão ali na porta falando: olha, o rei não vai te atender não, se esqueceu de vocês, eu acho que vocês precisam de uma nova opção, olha, um rei assim bonito como eu, né, que está sempre à disposição. E ainda se fazia de humilde, né? Então, ele ia lá, o povo se inclinava, porque ele era um príncipe, né? Na hora depois, não precisa se inclinar não, eu sou como você, eu sou do povo também. Ó, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. Então, durante 4 anos, ele foi ganhando o povo, falando que era do povo, que era da galera, que era da quebrada, que precisava de alguém no governo para defender o povo de verdade, porque o povo estava de lado, porque o povo era esquecido por Davi. E é claro, a gente vê que Davi não era um homem mais tão presente, porque Absalão estava ganhando espaço que Davi havia aberto, havia liberado. Davi não era já um rei tão presente, era um rei omisso, passava muito tempo também no palácio. Absalão percebeu isso, e aí ele ficou 4 anos roubando os corações. E para dar o golpe final, depois de 4 anos, deve ter feito uma conta simples ali no lápis, né? E ele falou: bom, acho que eu já ganhei o coração de praticamente todo o povo de Israel. Porque o boca a boca deve ter rolado, falou: olha, você tem que ver o príncipe e o filho de Davi, esse sim deveria ser rei. E aí ele já fez um cálculo ali simples: olha, aquele ali deve ter ganhado a família dele. E aí ele chegou à conclusão que praticamente todas as tribos de Israel estavam a favor dele. Chegou a hora de dar o golpe, chegou a hora de tomar o poder. Qual que era o lugar brilhante para dar esse golpe? Qual o lugar aonde Davi foi ungido rei? Qual era o monte mais conhecido em Israel? Qual era o monte que Caleb brigou e conquistou e tomou por herança? Que monte é esse tão conhecido na tribo de Judá? O Monte Hebrom. E aí ele fala o que para Davi? Olha, eu tenho um voto para cumprir em Hebrom, mas seria ali em Hebrom, o monte aonde ungem os reis, que ele daria o golpe final para tomar o poder de Davi. Vamos ver essa passagem. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 em diante. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Bom, viu aí, Absalão já tinha ganhado o coração de todo o povo de Israel. Então todo o povo de Israel estava a favor dele, ele já sabia disso, então ele fala: vou ao Monte Hebrom, porque é um lugar enigmático. Um lugar que ali, se eu for ungido rei proclamado, eu vou ser realmente rei em todo Israel. E foi isso que aconteceu. Todas as tribos começaram a anunciar: Absalão é um novo rei em Israel. Então, imagine a cabeça de Davi. Se eu ficar em Jerusalém com os meus valentes, vai ser uma guerra sangrenta, há grandes chances de ele perder a guerra, porque imagine todo o exército de Israel contra. O exército de Israel era muito forte na época, porque tinha dominado todas as nações. Então ele pensou: bom, se eu ficar aqui vai ser uma matança. É melhor eu ir embora, porque se eu for embora, o reino fica nas mãos dele, e se realmente isso é vontade de Deus,
Quem sabe vai dar certo. Então nós vemos uma característica interessante de Davi. Ele poderia se encher de orgulho e ficar ali e fazer o povo sofrer, porque o povo ia sofrer. Muitos inocentes iriam morrer. Mas Davi ali, ele se humilha, ele se esvazia de toda a sua vaidade de rei, de todo o seu orgulho de grande guerreiro, de herói. Ele joga tudo isso fora e ele fala, não, eu preciso pensar no povo. Eu preciso preservar o povo de Israel. E aí ele foge. É difícil tomar uma decisão dessa. Sair da comodidade do reino para o deserto, voltar ao deserto, viver tudo aquilo que ele havia vivido com Saul. Então imagine que um filme estava passando na cabeça de Davi. Eu estou vivendo novamente aquilo que eu vivi com Saul. Eu vou ser novamente perseguido por Saul, como fui por Saul, agora por Absalão. Então você vê que o ódio, aquele espírito de violência assassino que estava em Saul, agora estava em Absalão, e tudo começou por uma brecha que Davi havia dado. Porque ele violentamente matou um homem inocente que foi Urias. Então o que Davi faz? Ele reúne seus 600 valentes e fala, quem quiser ir comigo, vamos embora agora. Vamos dar o fora agora de Jerusalém. Então Absalão vai embora com seus 600 valentes, aqueles valentes que sempre caminharam com Davi desde a caverna de Adulão, no momento de perseguição de Saul. Também um estrangeiro de Gate, que era a cidade dos filisteus, chamado Itaí, também passa a seguir Davi, vai ser um homem muito importante para proteger Davi. Davi também leva suas mulheres e seus filhos, e ele deixa apenas algumas concubinas em Jerusalém por falta de tempo, porque não deu para realmente mover todas as pessoas dessa fuga. Porque ele sabia que estava vindo Absalão de Hebrom para exterminar todos que eram a favor de Davi. Então Davi falou, vamos embora rápido porque ele está chegando. Hebrom não era tão longe de Jerusalém. Hebrom era muito, muito próximo. Então ele sabe que ele tem que sair correndo ali de Jerusalém em direção ao deserto da Judéia. Ele vai descer em direção ao Mar Morto. Os sacerdotes Abiatar e Zadok pensam assim, bom, vamos levar a Arca da Aliança junto. Eles até pretendem levar, mas Davi fala, não, a Arca da Aliança tem que ficar onde ela precisa ficar, que é em Jerusalém, porque essa arca não é minha, essa arca é do Senhor. Se é vontade de Deus tudo o que está acontecendo, então a arca que permaneça em Jerusalém. Ou seja, Davi tinha consciência que a justiça não viria dele, a justiça viria do Senhor. O Senhor faria justiça entre ele e Absalão. Então a arca ali permanece, os sacerdotes também permanecem ali, e eles vão ser muito importantes no momento de retorno de Davi a Jerusalém. E mais, 2 conselheiros, que eram homens de confiança de Davi, vão passar a ser os conselheiros de Absalão. Um chamado Aitofel. Aitofel realmente vai para o lado de Absalão. Ele vai trair Davi e vai dar conselhos para que Absalão faça o mal. E nós vamos ver isso na próxima aula. Agora, Uzai não. Uzai era um estrangeiro e Uzai era realmente fiel a Davi. O que Davi fala? Uzai, fica lá com Absalão, porque você um dia vai me ser útil e você vai dar conselhos melhores para Absalão, para que a justiça de Deus seja feita. Então lá na frente nós vamos ver um embate entre os conselhos de Uzai e Aitofel para Absalão. Ou seja, na próxima aula nós vamos falar sobre o fim de Absalão, o que vai acontecer, que vai dar o fim a ele, e o retorno do rei Davi a Jerusalém como verdadeiro rei em Israel. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero dar a dica Gospel Bay, que é essa coleção Formação Apostólica. São 3 livros importantíssimos para você desenvolver o chamado. Cada um de nós temos uma missão, um chamado, e nós temos que exercer um ministério, a vontade de Deus. Mas como, bispo, eu vou fazer isso? Como é que eu posso ser um bom servo? Como é que eu posso atender à necessidade da igreja, o corpo de Cristo? Como é que eu posso ser um bom oficial, um bom obreiro na minha igreja? Então é esse livro aqui, ó. Servir e atender o corpo de Cristo. Formação de diáconos. Bispo, eu quero saber mais como se comporta uma igreja. Como é que é uma visão de uma igreja? A visão da igreja apostólica. Então é esse livro aqui, ó. O livro de aspirantes. Bispo, eu quero aprender a pregar. Eu quero aprender a gerenciar um ministério. Eu sou líder de um ministério, de uma denominação. Qual que é o melhor livro? Esse aqui, ó.
desenvolvimento na palavra de Deus. E você pode usar esse material didático para ministrar os oficiais, os obreiros da tua igreja. Então adquira essa coleção completa com preço super acessível, pagamento facilitado, vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa pelo site gospelbay.com.br ou pelo nosso televendas 3500-1222. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Chegou o momento da nossa revisão sobre a aula de Absalão. Na aula de hoje, estudamos sobre a ascensão de Absalão, o filho mais belo de Davi, em Jerusalém. Amnon, o primogênito de Davi, foi assassinado por Absalão, em vingança ao estupro de Tamar por parte de Amnon. 3 anos depois, Absalão retornou de Gesur, onde ficou refugiado. 2 anos depois, Davi o recebeu formalmente. Absalão permaneceu então por 4 anos ganhando o coração do povo nos portões de Jerusalém e deu o golpe em Davi, no Monte Hebron, obrigando a Davi e seus valentes fugirem para o deserto. Veja agora a agenda do programa Escola de Profetas. Venha participar do nosso curso de formação na palavra, formação ministerial e pessoal no Centro de Estudos Apostólico. Mais informações, ceapostólico.com.br ou pelo telefone 3203-0641.